começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado com um assunto muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar, não é? Então é o seguinte, gente. O programa Making Off hoje ele está recebendo o Guilherme Silvestre, que ele é sócio da agência DDBC. Obrigada, viu, Guilherme? Obrigado você pelo convite. Tá aqui, viu? Se você está aqui esperando para saber o que ele vai falar para a gente, é um assunto muito legal, tá? Que envolve dados, que envolve uma forma de você entender, da marca entender melhor o consumidor dela, né? E outra coisa, gente, essa empresa é uma empresa nova, uma empresa que está chegando aqui, mas que tem uma bagagem, né? O nosso entrevistado tem uma bagagem nesse mercado que vocês não queiram saber. Não é isso, Guilherme? Mas antes da gente começar, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Guilherme. O Guilherme Silvestre, ele é sócio da DDBC, como eu falei, que é uma consultoria que tem como principal objetivo ajudar as empresas a entender melhor seus consumidores e os hábitos de consumo através da geração de dados eficientes, transformando informação em estratégia. Guilherme ele é graduado em administração com habilitação em marketing e pós-graduado em comunicação com o mercado. Trabalhou em empresas como IBM, Souza Cruz, BR Malls, JHSF, sempre nas áreas de marketing, trade marketing e comunicação. Nos últimos anos se especializou no mercado digital. Aliás, quem não fez isso está perdendo, né? Porque Com certeza. Não adianta, hoje tem que ser, né? Tem que ser. Entre os assuntos desse bate-papo estão o trabalho diferenciado da DDBC na construção do relacionamento de marcas com consumidores, o conceito de brand tech e o projeto para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que a DDBC ela ofereceu esse serviço para eles. Eles fizeram a consultoria desse serviço. Guilherme, mais uma vez, obrigada por você estar aqui. Obrigado, Vamos lá prazer. começar esse papo bacana, mas antes eu quero saber o seguinte, você é natural de onde? Sou natural de Bragança Paulista. Ah, do eu interior. nasci em Bragança. Na verdade, a minha família é de São Paulo, era de São Paulo na época, mas a família da minha mãe morava lá, veio de lá. Aí foi por uma opção, nasci lá, mas já fui para São Paulo logo recém-nascido. E me diz uma coisa, você lembra de algum trabalho marcante no início da tua carreira? Alguma coisa que você... Sei lá, você estava bem no início da carreira, você participou de uma coisa, de um trabalho, e você falou assim, nossa, que legal, mesmo que não sendo da sua área hoje. Sim. Eu acho que a primeira experiência que eu tive, logo que eu me formei na faculdade, foi na IBM. Eu saí da faculdade e já entrei na IBM. Eu trabalhava numa área administrativa, né? Na verdade, dava um suporte a vendas dos Estados Unidos e Canadá. Ah, que bacana. E foi uma área que migrou dos Estados Unidos para cá, né, para o Brasil. Então, foi um grande desafio, porque você ser informado, né? Muito legal. Maturidade começando a crescer e você já assumiu uma responsabilidade dessa de trabalhar com os Estados Unidos, dando um suporte para o Canadá também. E para a gente foi super interessante. Existe uma grande desconfiança, né? Por sair uma área dos Estados Unidos, um atendimento, e a gente poder fazer isso aqui no Brasil. Então foi um desafio muito interessante, foi bem bacana. Era muito novo de mercado ainda, mas acho que foi uma grande escola. A IBM, por ser uma das gigantes da tecnologia, realmente foi uma escola que eu trago para sempre aí comigo. E qual que foi o primeiro trabalho na área de marketing? Na área de marketing mesmo, foi numa startup de cosméticos que eu trabalhei, lá na região de Campinas. Eu era responsável pela parte comercial e a parte de trade marketing. Mas como a empresa era pequena, então eu estava muito envolvido nas tomadas de decisão também. Né? Então, para a parte de planejamento, decisão, público-alvo, eu fiz parte disso. Então, foi o primeiro contato real assim, com a área de marketing, foi nessa empresa. E agora me diz uma coisa, na sua trajetória profissional toda, qual que é o projeto que você tem orgulho de ter participado? Que você fala assim, poxa vida, que foi muito emocionante eu ter participado. Olha, Regina, quando você decide montar o seu negócio, você ter a sua empresa, eu acho que você tem a oportunidade de participar de vários projetos que te orgulham, assim, muito, né? Tem dois especificamente que eu gosto muito. Quando eu trabalhei na Souza Cruz, o mercado de cigarro é extremamente complicado aqui no Brasil, né? É um produto lícito, mas super com certas controvérsias.
E a gente participou de uma migração de plataforma de nome aqui. Então, a gente pegou uma marca de cigarro que era super conhecida no Brasil e a gente trouxe o nome de fora do Brasil para cá. E aí a gente fez todo esse projeto, né, desde do pré até o pós. E a gente conseguiu ver um crescimento na nossa região da marca, assim, super bacana. A marca cresceu quase 10% em um ano de market share na nossa região. Então, para a gente foi super legal. Esse foi um projeto que me marcou bastante. Pelo desafio, né, de ser um produto difícil. Com certeza. E pelo desafio de você trazer uma marca, né, de fora e mudar, na verdade, né? Você tirar uma marca que já existe e trazer uma marca nova no lugar, né? Então, acho que esse é um grande desafio. Com certeza, é um grande desafio mesmo. E aí, me diz uma coisa, aí, bom, com certeza você tem uma trajetória, porque por todas as empresas que você passou, você deve ter feito trabalhos assim, super legais, ter tido contato, inclusive, com assuntos, né, com as marcas, assim, que realmente elas acabaram enriquecendo a tua trajetória, sim, não tenha sim. dúvida. Agora, vamos lá. Aí, chegamos em 2019 e você você é um dos fundadores, né, da DDBC. O que você pensou quando você falou assim, poxa vida, acho que está na hora de eu criar a empresa, né, de eu ser, né, eu criar essa empresa e então eu preciso ver o que eu quero fazer. O que você pensou nisso? O Fernando se juntou com você também? Isso, Tá. eu volto um pouquinho no tempo, Tá. A gente vai chegar no 2019 da DDBC, mas eu volto um pouquinho no tempo, porque a empresa, ela veio um pouquinho antes. Quando eu saí da JHSF, foi minha última empresa CLT que eu trabalhei, a gente decidiu montar essa consultoria voltada para negócios digitais. A gente já tinha percebido um crescimento do e-commerce no Brasil. Tá. Eu já tenho um pouquinho de experiência, até por conta da minha família, na parte de logística. E aí a gente acabou aproveitando um pouquinho esse crescimento, esse boom do e-commerce, para a gente começar a oferecer alguns serviços diferenciados. Então, a gente desenvolveu algumas plataformas voltadas para e-commerce. E aí começou o crescimento das redes sociais, né? As vendas e os relacionamentos através das redes sociais. E a gente acabou aproveitando um pouquinho, né, a onda do mercado e começamos a trabalhar e oferecer consultoria para as empresas nesse segmento. Tá. Só que como isso cresceu um pouquinho, o Brasil sempre está um pouco mais atrasado do que Estados Unidos, por exemplo, e a gente demorou um pouquinho para maturar esse cenário, né, de e-commerce no Brasil, a gente acabou fazendo alguns trabalhos mais voltados para essa parte do marketing digital. Tá. E como isso no Brasil, às vezes, as empresas de médio ou grande porte, elas têm uma estrutura grande atrás delas, né, dentro delas, que pode atender e pode trabalhar, a gente acabou entendendo que isso estava ficando muito saturado. Então, pequenas agências, pequenas consultorias ofereciam serviços parecidos com o nosso, de repente com menos abrangência, um valor um pouquinho diferente. E isso acabou deixando o mercado muito saturado. E a gente sempre namorou com a tecnologia. Desde o nosso dia 1 até o nosso dia final, a tecnologia sempre vai estar presente na nossa vida. E a gente foi levando isso um pouquinho mais para os nossos clientes. Então, isso foi diferenciando um pouquinho a gente já dos concorrentes. Tá. Então, as consultorias, elas pensavam no planejamento estratégico ou numa parte de marcas, e as agências, elas trabalhavam na parte de marketing digital, criação de um site, coisas um pouco mais embrionárias. A gente já estava trazendo a tecnologia para o nosso dia a dia. Né? Então, essa parte de dados, uma parte de business intelligence, de BI, a gente já trazia isso desde os nossos primórdios ali, do nosso início. Então, a gente procurou se diferenciar no mercado através da tecnologia. Muito bom. E a gente vai continuar com esse papo no próximo bloco, porque a luzinha vermelha já está piscando loucamente, tá? A gente volta já já, viu? Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Guilherme Silvestre, que ele é sócio da agência DDBC.
E o Guilherme, ele já estava falando da empresa, como é que foi, como é que ela foi concebida, o que, que eles estavam imaginando, como é que estava o mercado naquela época, né? E agora é o seguinte, vamos saber com o Guilherme como é que está estruturada hoje a empresa. Hoje a nossa sede fica em Campinas, né? A gente tem uma base aqui em São Paulo também, mas a nossa sede fica em Campinas. Além de mim, além do Fernando, né, que nós somos os sócios, a gente tem 12 colaboradores, né, de diferentes áreas. Então a gente tem consultor de mercado, né, consultor de varejo, digital e físico. Tá. Desenvolvedores, programadores, designers, assessoria de imprensa também. Sim. E parte de social media, né, de redes sociais Sim, também. Isso a gente tem um braço interno. Tá. Os nossos clientes, eles estão, na verdade, espalhados no Brasil inteiro. Então, a gente tem cliente em Brasília, São Paulo, no interior. Tá. A gente não tem fronteiras, mas a nossa base hoje, o principal, é no estado de São Paulo. Tá. E você, quais são as suas atribuições na empresa? Tá, eu sou sócio, a minha responsabilidade é inovação e comportamento do consumidor. Então, eu sou aquele cara na empresa que está antenado ali na tecnologia, nas novidades, que eu tento trazer um pouco mais de novidades para a empresa. Tá. E essa parte comportamental, né? Essa parte de comportamento do consumidor é uma área que me atrai muito, que eu acho que esse é o grande diferencial, assim, é você entender realmente o que o seu consumidor quer, né? Com essas mudanças todas de tecnologia, esse público cada vez mais jovem que já nasce nativo digital, entender isso e conseguir se diferenciar nesse meio que é o grande desafio. Não, com certeza, eu falo, viu? Eu quero fazer psicologia, porque... Não, é verdade, porque... Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de fazer uma outra faculdade, eu faria também. Porque eu acho que isso tá assim... Você entender o que o seu público quer, o que ele quer falar, o que ele quer consumir, né? Em termos de conteúdo, sabe? Você saber, né? Eu acho que até para quem faz conteúdo para rede social, eles querem... você precisa entender... Você está fazendo conteúdo social para uma pessoa. Essa pessoa, ela quer... de repente, ela quer se mostrar nas redes sociais como... para um nicho e com um determinado assunto. Você precisa entender essa pessoa, para você poder fazer uma comunicação que realmente ela olha e fala assim, legal, é isso que eu falaria. O grande diferencial, acho que é esse, né? Porque Né? assim, as empresas elas confundem quantidade com qualidade. Então, sim. estar presente, às vezes, numa rede social não é o suficiente. Não. Você tem que se comunicar, engajar, alcançar realmente o seu público para você poder comunicar de uma forma muito mais eficaz, né? Só estar presente hoje não significa nada. E, na verdade, isso, como os jovens eles são muito antenados, e o público está cada vez querendo tem mais sede por informação, só estar presente lá para marcar presença, você acaba jogando, depondo contra. Não, né? com certeza. E outra coisa, você percebe que o que você coloca na rede social é uma questão de erro e acerto, né? Porque se não estiver engajando aquele negócio, você tem que rapidamente estar monitorando e você tem que pegar e mudar a estratégia e ver qual que é o caminho que você vai seguir para você ter um resultado, né, a contento. Agora, me diz uma coisa, DDBC, o que significa isso? É uma sigla? É uma sigla. É uma sigla para Data Digital Brand Consulting. Qual que é a ideia de colocar esses nomes? A gente sempre gostou de siglas, né? O nosso nome... você até comentou no bloco anterior que a empresa começou esse ano, né? A marca da DBC. Sim. A gente já vinha de um outro nome e, na verdade, esse ano a gente fez um trabalho de branding e a gente mudou o nosso nome. Nosso nome antigo era DMKT e aí a gente fez esse trabalho para conseguir, no nosso nome, trazer um pouco mais do conceito que a gente oferece. Entendi. Então, se você pensar o DMKT, ele é uma abreviação de Digital Marketing. Isso. E, na verdade, a gente oferece muito mais do que isso, né? Sim. Então, a gente também tem o digital, só que a gente trabalha os dados e trabalha a marca, né? Então, a ideia era trazer um pouquinho para o nosso nome, realmente o conceito da empresa, né? Trazer um pouquinho mais do que a gente oferece para o nome. E aí a opção pela sigla, deixar ele um pouquinho mais curto, mas o significado é exatamente esse. Tá, agora me diz uma coisa, então hoje qual é o principal serviço que vocês oferecem? O nosso trabalho principal é trazer a tecnologia em favor das marcas. Tá. Então a gente oferece soluções, serviços que possam agregar
para a marca, ou para um produto, ou para uma empresa, alguns serviços que sejam diferenciais para ela. Então, falando especificamente de dados, a gente consegue hoje consolidar informações, dados, através de uma plataforma própria ou mesmo plataforma de mercado, e através desses dados a gente consegue criar insights, tendências ou mesmo estratégias para a marca conseguir se diferenciar, para o produto conseguir ser diferente na concorrência. Então, a gente procura entender exatamente qual que é a realidade daquela marca ou produto, e através disso, junto com a tecnologia, a gente consegue traçar os direcionamentos e atuar especificamente de uma forma muito mais eficaz. E me diz uma coisa, como é que a empresa chega para vocês e de repente ela detecta que ela precisa de um serviço assim, ou é o contrário? É uma via de duas mãos, né? Tá. A gente tem uma parte de prospecção, de relacionamento com empresas, e a gente também recebe o contato das empresas. Como que elas procuram e quando elas acham, o que elas entendem um pouquinho do nosso serviço. Tá. Hoje, a gente tem uma série de dados disponíveis no mercado, seja de banco público, ou seja realmente de dados digitais, né? De redes sociais. A gente fala dados de sentimentos, né? Que são das redes sociais e tudo mais. Tá. A gente consegue entender hoje o que está sendo falado especificamente sobre uma marca ou produto, ou mesmo sobre um tema relacionado. Tá. Então, se aquela marca está inserida no mercado e está sendo falado alguma coisa, a gente consegue capturar qual que é a essência do que está sendo falado, quais são as pessoas que estão falando, quais são os principais influenciadores, se isso é positivo ou negativo, se é neutro, o quanto que isso está afetando a marca. Então, a ideia é a gente pegar essas informações e, através dessas informações, e aí que entra o nosso diferencial, a gente conseguir traduzir isso de uma forma que a gente consiga aplicar de forma ágil e eficaz para a empresa. Então, a ideia é exatamente essa, pegar os dados que hoje a gente tem disponível já no mercado e conseguir traçar uma estratégia para a empresa, ou para a marca, ou para o produto. Com ações do quê? De comunicação? Ou ações... De qualquer tipo de ação. Pode ser uma comunicação, pode ser um lançamento de produto, pode ser realmente um relacionamento com o público, entendimento do público, como que o público está se sentindo em relação àquela marca. Muitas vezes a marca está fazendo uma ação e aquela mensuração mostra que o produto não está sendo bem aceito, por exemplo, né? Ou que a marca não está tendo sucesso, ou pior ainda, que a marca está sendo mal falada. Então, a gente consegue capturar isso e de repente, como as redes sociais são muito rápidas, né? Sim. As reações das pessoas são muito rápidas, a gente não consegue esperar, de repente, nem algumas horas. A gente tem que já tomar alguma decisão e criar alguma ação específica em cima disso. Então, uma gestão de crise, por exemplo, a gente consegue atuar de uma forma muito mais rápida. Então, a gente consegue capturar e, de repente, até prevenir que aconteça alguma ação catastrófica, algum tiro que saia pela culatra. Então, a empresa ela pode vir com uma demanda específica para vocês? Sim, com certeza. Ela pode querer fazer um trabalho de marca institucional, por exemplo, eu quero entender como que está a minha marca hoje, quero saber como que ela funciona, como que o público está vendo ela, ou não, a gente está querendo lançar um produto ou aumentar a família de produtos, a gente quer entender realmente como seria a reação. Então, a gente consegue, através desse entendimento do comportamento do consumidor, e esse é um dos diferenciais, não é só a captura de dados, é realmente avaliar o comportamento do consumidor, qual seria e qual a tendência que essa marca teria com relação ao público, né? Como que o público se sentiria quando a empresa lançar esse produto. E avaliar como que o consumidor, qual é a reação dele com a marca e também com o mercado de atuação. Né? Concorrência, muitas vezes a gente pode entender como que os concorrentes estão se portando, qual que é o relacionamento entre o concorrente e a marca, às vezes pode ter algum tipo de comparativo nesse sentido, a gente entender se tem alguma coisa denegrindo a marca, alguma coisa positiva, alguma oportunidade, ou mesmo uma tendência, né? A gente pode aproveitar uma tendência que está acontecendo. É só pegar, por exemplo, a quantidade de memes que a gente tem hoje, quando tem alguma notícia, alguma situação. Menos de uma hora já está um monte de memes, a gente recebe no WhatsApp, recebe um monte de coisa. Verdade. Então, a gente conseguir entender quais são as principais tendências hoje e, através disso, a gente conseguir mensurar e balizar as decisões. Perfeito. E a gente vai fazer mais um intervalo, gente, porque a luz está piscando, e a gente volta já com mais esse papo aqui com o Guilherme Silvestre, sócio da agência DDBC. Um amigo meu estava com problemas na escola.
A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas nada a ver esse lance de ser diferente, todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que o mundo parasse, que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que ele estava querendo chamar a atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é. E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Guilherme Silvestre, que é sócio da agência DDBC. E ele estava falando para a gente no bloco anterior, ele estava explicando quais são os serviços que a empresa está oferecendo, que é uma consultoria, tá? Que trabalha com dados, né? Para, na realidade, fazer com que os dados possam os dados dos auxiliar os dados, as empresas as através empresas dos dados. Isso mesmo. E me diz uma coisa, quem é que pode contratar esse serviço? A gente tem as empresas, né, que são os nossos principais clientes. A gente trabalha também em parceria com agências, né? Então, isso é uma coisa que gera, às vezes, um pouco de dúvida. As agências acharem que somos concorrentes. Na verdade, não. A gente é parceiro de algumas agências que, na hora de desenvolverem as suas estratégias, o seu plano de comunicação, eles entram em contato com a gente para a gente fazer uma análise, né? Entender um pouquinho mais de qual que é o perfil da marca e como que a marca hoje está sendo vista. E, através dessas informações, desses insights que a gente produz, eles conseguem fazer um direcionamento, um plano de comunicação um pouco mais eficiente. Empresas de qualquer setor? Qualquer setor. De qualquer porte? Qualquer porte, qualquer setor. A gente não tem nenhuma restrição. Assim, qualquer tipo de empresa que queira entender um pouquinho mais do seu negócio e do seu mercado. Né? Do seu segmento, a gente consegue dar um direcionamento bem bacana. Recentemente, vocês fizeram um trabalho para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Como é que foi esse trabalho? Que ainda parece que ainda está em fase final, é isso? O Ministério ele tem um projeto né, que é para redução da emissão de gases, de gás carbônico, né, gases com efeito estufa. E esse projeto já existe já há muitos anos, desde 2009. E ele acabou se intensificando em 2015 com o Acordo de Paris, né, que os países se comprometeram com algumas metas, né, de redução dos gases. E aí, desde 2015, foram gerados dados e existe uma série de braços do programa que envolve tecnologia, envolve práticas rurais. E o nosso trabalho se iniciou com a coleta desses dados. Então, são dados que envolvem desde de práticas rurais, né, os próprios produtores lá, como que eles estão aplicando as técnicas, até mesmo dados de financiamento de governo para os municípios, os próprios financiadores bancos, o quanto que cada governo já disponibilizou para cada município, os contratos. Então, a gente fez um apanhado geral, né, uma coleta desses dados. E através desses dados a gente fez um planejamento de comunicação. Então a gente entendeu o momento que estava, se o Brasil estava no caminho certo, né, para atingir as metas. E através desses dados a gente conseguiu direcionar e definir quais eram os públicos-alvos. Então eram basicamente 3 públicos, que era o próprio governo, que não tinha ainda as informações oficiais, né, de como estava o plano, a sociedade civil, né, que também isso envolve ONGs, envolve as próprias pessoas que têm interesse no meio ambiente, e os próprios produtores rurais, que também eles eram os principais atores, né, envolvidos aí na prática, mas também estavam sem essa visibilidade do que o projeto estava já trazendo para eles. Então a gente fez todo esse apurado, né, essa coleta de dados. Fizemos todas as análises em cima dos dados e, através das análises, a gente direcionou esse plano de comunicação
para cada um dos públicos que eu comentei agora. Tá, entendi. E aí, na realidade, com as ações, inclusive, que vocês estão sugerindo para que sejam feitas. Tudo direcionado com as ações que a gente entende que seria o melhor caminho. Essa fase, ela foi aprovada, tá com o Ministério, só que ainda a gente tá pausado. A verdade é que tá parada. Com essa mudança de governo, as coisas dão uma engatinhada de novo. Mas a gente direcionou as ações que a gente entende que eram as corretas, né? Os melhores caminhos para o Ministério conseguir direcionar para os seus diferentes públicos-alvos. Quando você fala que o que vocês oferecem tem uma certa rapidez, né, para você coletar esses dados, a gente está falando num projeto que demora, em média, quanto tempo para ser feito? Depende do projeto. Por exemplo, esse projeto do Ministério foi um projeto um pouco mais demorado, porque o governo, existe burocracias e aprovações. Mas quando a gente está falando de informações de mercado, uma empresa privada, por exemplo, a gente tem acesso a dados em tempo real. Então, a gente consegue, em menos de 24 horas, já ter um entendimento de alguma determinada ação. É óbvio que algumas ações, elas precisam de um tempinho um pouco maior para maturar, né? Sim. Mas a gente está falando de coleta de dados em tempo real. Então, banco de dados públicos, a gente tem acesso a todos disponíveis. Sim. Quando a gente fala de dados online, né, os dados com sentimentos, a gente também tem em tempo real. Então, na medida que aquilo vai sendo falado, vai sendo compartilhado, vai sendo curtido, a gente consegue já ter essa visibilidade. Sim. E me diz uma coisa, os dados, por exemplo, quando você fala que são os melhores dados para você se relacionar com o seu consumidor, no caso a empresa, a gente está falando, eu não sei, talvez eu esteja sendo muito simples no que eu vou falar, mas dois dados que na realidade vão fazer parte de qualquer pesquisa, de qualquer levantamento que vocês fizerem, vão ser o dado daquele consumidor que consome aquele produto, isso numa visão emocional e numa visão até de consumo mesmo do produto, e os dados desse mercado. Sim, na verdade, são várias frentes, né? Sim. Então, a gente pode ter uma visão, por exemplo, socioeconômica daquela região. Tá. A gente pode fazer uma análise muito mais objetiva, por exemplo, a região que aquela empresa trabalha, que aquele produto vai ser lançado, a economia está positiva, os dados não são tão bons, qual que é a faixa etária desse público, qual que é a faixa de renda. Então, a gente consegue fazer um desenho de um cenário macro. Tá. E aí, a parte micro, né, que a gente consegue entrar nessa questão dos sentimentos mesmo, que são as análises, e aí é tudo que está disponível nas redes sociais, digital. Então, a gente tem acesso a praticamente 100% dos bancos de dados digitais também. Tá. Então, a gente consegue capturar isso, independente da localização da região, não importa. Se isso está disponível, se isso foi compartilhado, se isso foi postado, a gente tem esse acesso. Perfeito. Mais alguma outra informação que você acha relevante, que você gostaria de passar para o pessoal? Eu acho que é super importante a gente entender esse momento, né, de tecnologia. A gente traz a tecnologia com a gente, porque a gente fala muito e a gente aplica muito pouco na prática. Né? Então, o Brasil hoje, por exemplo, é a 9ª maior economia do mundo e a gente não tem nenhuma empresa entre as 200 marcas mais valiosas. Pois é. E a gente está falando num cenário que as pequenas startups brigam com grandes corporações. É verdade. Então, a gente não tem mais barreiras, né? Então, as empresas precisam entender que não existe mais uma barreira física, uma barreira comportamental, uma barreira social. A gente consegue hoje falar com todo mundo. Todo mundo que estiver disponível e quiser ser encontrado, ele vai ser encontrado e pode ser entendido e, principalmente, ser ouvido. Sim. Então, as marcas precisam ter essa visão para conseguir ir atrás do seu consumidor e, principalmente, ouvir o que o consumidor está falando, né? Não é uma via de mão única, é uma via de duas mãos. Então, com certeza. A tecnologia traz esses benefícios. A gente tem que saber aproveitar para conseguir criar realmente insights e estratégias que vão diferenciar a empresa, a marca no mercado, né? Muito bom. Agora, Guilherme, quem quiser falar com vocês, conhecer mais o trabalho, marcar um café para conhecer a empresa, Legal. quais são os contatos? Bacana. O nosso site é www.ddbc.com.br. Tá.
O nosso e-mail de contato é olá@ddbc.com.br. E o nosso telefone da nossa sede em Campinas é 19 3800 7020. Então, quem quiser fazer contato com a gente também está nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Sim. LinkedIn. Quem hoje não está, né? Tem que estar, né? Não então, tem como não estar. Quem quiser falar com a gente ali por lá também, estamos sempre disponíveis, 24 horas. Só ligar, a gente marca um café, sem problema nenhum. Muito bom. Eu agradeço. Muito obrigada, viu? Imagina, foi muito bom, agradeço, viu, Gina. gente? Olha, hoje eu conversei aqui com o Guilherme Silvestre, que ele é sócio da agência DDBC. Mas que eu também preciso fazer uma ficha técnica aqui do programa. Gente, se você tiver uma sugestão de pauta para mandar para a gente, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. O programa na rádio ele vai ao ar toda quinta-feira, tá, ao meio-dia, para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Lembrando que a gente também está no canal do YouTube, entra lá, acha o programa Making Off, toca o sininho, se inscreve lá, porque toda vez que tiver um programa novo você vai ficar sabendo. E curta muito, compartilhe muito, tá? Que isso vai fazer muito bem para o canal, entendeu? Compartilhe para aquela pessoa que você conhece, que está precisando de um trabalho desses aqui, como a gente fez hoje a entrevista. Viu? Vai lá, viu, gente? Faz isso aí. E também, gente, se você quiser ouvir o programa, a gente está no Spotify também, tem o podcast lá. Viu? E estamos também no Instagram. Quer dizer, não tem desculpa, tá? A gente está em tudo quanto é lugar. Vocês têm que entrar lá e ouvir e ver o programa da gente. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês e até mais.